Daí, gurizada, eu sou o professor Alessio e nós somos os Cacholas. Quer receber os nossos conteúdos? Não se esquece de se inscrever nas nossas redes sociais, ativa o sininho para receber as novidades. Então, bora lá! Daí, gurizada, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre força magnética. Para falar sobre força magnética, a gente vai entrar em alguns tópicos. O primeiro deles, vamos falar basicamente o que é a força magnética, vamos falar sobre o movimento de cargas dentro de um campo magnético uniforme, sobre a força em um fio percorrido por corrente elétrica e também a força sobre dois fios paralelos percorridos por corrente elétrica. Então, vamos lá, let's bora! Uma carga, quando é lançada dentro de uma região de campo magnético uniforme, ela pode sofrer a ação de uma força magnética. Essa força ela é proporcional ao produto da carga, da velocidade e do campo magnético onde essa carga está inserida. E depende também do ângulo com que essa carga é lançada em relação às linhas de campo magnético. Então ela depende do ângulo entre a velocidade dela, entre o vetor velocidade dela e o vetor campo magnético. Para a gente descobrir a direção e o sentido da força magnética, a gente usa a chamada regra da mão direita. A regra da mão direita ela utiliza 3 dedos formando 90 graus um em relação ao outro. O polegar indica a direção da minha velocidade, do meu vetor velocidade. O dedo indicador indica o sentido do meu vetor campo magnético e o dedo do meio indica o sentido da força magnética quando a carga é positiva. Se a carga for negativa, o sentido será exatamente o contrário daquele que o meu dedo do meio está indicando. Então, a gente usa a mão dessa forma para indicar, para saber para onde vai estar a direção e sentido da minha força magnética. A gente também pode utilizar a chamada regra do tapa. A regra do tapa, ela utiliza a mão espalmada. Sempre o dedão, o polegar, indica o sentido da velocidade. Os outros dedos indicam o sentido das linhas de campo. E o tapa te dá o sentido da força quando a carga é positiva. Ou, se ela for negativa, seria no sentido contrário do tapa. Tanto uma quanto a outra são feitas com a mão direita. Então, não esquece. Se não sabe qual é a direita e qual é a esquerda, tatua ali na mão, porque vai ser importante para fazer os exercícios que envolvem força magnética. Como agora a gente não está mais trabalhando com vetores simplesmente num plano, a gente está trabalhando em 3 dimensões, a gente precisa também representar vetores em 3 dimensões. Então, muitas vezes a gente vai precisar representar um vetor entrando num plano ou saindo de um plano. Para representar um vetor entrando num plano, a gente usa a bolinha com um X no meio. Para representar um vetor saindo de um plano, a gente usa a bolinha com um pontinho no meio. Segundo a lenda, isso se deve a uma flecha. Quando a flecha está indo, a gente vê só o X. Quando ela está entrando no plano, a gente vê só o X. Quando ela está saindo, chegando na testa, a gente vê um simples ponto. Então vamos fazer a análise do movimento dessas cargas dentro de um campo magnético uniforme. Eu posso lançar essas cargas de diversas formas. Primeira situação que a gente vai ver é quando eu lanço essas cargas na mesma direção do campo. Eu posso lançar elas tanto na mesma direção e mesmo sentido, ou na mesma direção e sentidos contrários. Quando isso acontece, ou eu estou lançando com um ângulo de 0 graus entre a velocidade e as linhas de campo, que é quando eu lanço no mesmo sentido, ou de 180 graus, que é quando eu lanço na mesma direção e sentidos contrários. Quando a gente aplica esses ângulos na minha equação da força magnética, que é dada por Q vezes V vezes B, vezes o seno do ângulo, seno de 0 ou de 180 graus é igual a 0. 0 vezes qualquer carga, qualquer velocidade, qualquer intensidade de campo magnético vai me dar
zero. Ou seja, quando a carga é lançada na mesma direção do campo magnético, a força magnética sobre essa carga será nula, ou seja, ela não sofrerá ação de força nenhuma. Ela faria um movimento retilíneo uniforme. Quando a carga é lançada perpendicularmente às linhas de campo, ou seja, meu vetor velocidade e meu vetor campo magnético formam um ângulo de 90 graus, a minha carga vai descrever um movimento circular e uniforme. A gente pode ver na situação onde as minhas linhas de campo estão entrando no meu plano. A minha velocidade está para a direita. Então, linhas de campo entrando, velocidade para a direita, tapa está para cima. Vocês percebem que muita gente que vai fazer esses exercícios vai se torcer todo para saber como é que fica a força. Eu não preciso normalmente me torcer muito. Minhas linhas de campo estão para dentro, minha velocidade está para a direita. Eu estou usando a regra do tapa. Meu tapa está para cima. Então, minha força aqui está para cima. Em cada ponto que eu faço isso, minha força vai estar sempre para o centro da trajetória. Então, o movimento, que é um movimento circular uniforme, nesse caso eu tenho que a minha força centrípeta vai ser igual à minha força magnética. E a gente pode fazer a comparação das duas. Usando as fórmulas da força magnética e da força centrípeta, a gente pode chegar em duas equações. Uma para descobrir o raio da trajetória e outra para descobrir o período da trajetória. O raio da trajetória vai depender da massa, da velocidade, da carga e do campo magnético. O raio é dado por m vezes v sobre q vezes b. E o período é dado por 2π vezes m sobre q vezes b. O período, lembra, que é o tempo que demora para ela completar uma volta, para completar uma oscilação. Quando uma carga é lançada com um ângulo maior do que 0 graus e menor do que 90 graus, numa região de campo magnético uniforme, ela vai descrever um movimento que é helicoidal. Num dos eixos, ela vai ter um movimento retilíneo uniforme. No outro eixo, ela vai ter um movimento circular uniforme. A gente chama de passo a medida com que ela descreve um período, a medida com que ela descreve uma oscilação. Então, nesse intervalo de tempo de um período, ela vai descrever uma oscilação. À medida que ela percorre durante uma oscilação na horizontal, neste caso que a gente está vendo, é chamado de passo. A gente pode calcular utilizando as fórmulas do MRU e utilizando as fórmulas do movimento circular uniforme. Se eu quero calcular o passo, eu vou usar a equação da velocidade. Velocidade igual a distância sobre tempo. A minha distância aqui é chamada de passo e o meu tempo é o meu período do movimento. O período, mais uma vez lembrando, que é o tempo que leva para fazer uma volta, fazer uma oscilação. E as equações do movimento circular são as que a gente viu agora há pouco. A força magnética sobre um fio percorrido por corrente elétrica é semelhante à sobre as cargas elétricas, porque quando um fio é percorrido por corrente elétrica, na verdade, ele está sendo percorrido pelas cargas elétricas. A forma de calcular a força magnética é dado pelo produto do campo magnético, pela corrente elétrica e o comprimento do fio. E depende também do ângulo entre o fio e as linhas de campo magnético. Por exemplo, se o fio for colocado na mesma direção das linhas de campo, ele não sofrerá ação de força, porque depende do seno desse ângulo. Se ele for colocado na mesma direção e mesmo sentido, lembra que o ângulo vai ser de 0 graus. Se ele for colocado, se a corrente percorrer no sentido contrário às linhas de campo, o ângulo vai ser de 180 graus e o seno de 180 também é zero. Nesse caso, a força magnética seria igual a zero. Se ele for colocado perpendicularmente às linhas de campo, seno de 90 é 1. E aí eu posso calcular a força magnética fazendo B vezes I vezes L simplesmente. Ou qualquer outro ângulo, eu vou usar o seno desse ângulo.
mas a força magnética sobre um fio a gente pode calcular assim como a gente fazia com as cargas elétricas. A direção e sentido das linhas de campo também é dada pela regra da mão direita. Novamente, eu uso os 3 dedos, só que agora meu polegar, que indicava o sentido das cargas elétricas, do movimento das cargas elétricas, da minha velocidade, agora vai indicar o sentido da minha corrente elétrica. Então, o meu dedo vai indicar o sentido da força. Ou, novamente, a regra do tapa. Na regra do tapa, meu polegar, mais uma vez, indica o sentido da corrente, minhas linhas de campo são indicadas pelos outros dedos e o tapa me dá o sentido da força magnética. Quando 2 fios são percorridos por correntes elétricas e estão paralelos, eles sofrem também força magnética. Um exerce força magnética sobre o outro. A diferença é, se esses fios estão sendo percorridos por correntes de mesmo sentido, eles vão sofrer forças que são de atração. Se eles são percorridos por correntes de sentidos contrários, a força sobre eles vai ser uma força de repulsão. O módulo dessa força depende da constante de permeabilidade magnética. Essa constante depende do meio onde os fios estão inseridos. Depende da corrente que percorre cada um e depende do L, que é o comprimento dos fios que estão paralelos. Um fio pode ter comprimento diferente do outro, mas só vai me interessar aquele comprimento que é paralelo de um em relação ao outro. Depende também da distância entre os fios. Quanto maior for a distância entre os fios, menor vai ser essa força. Para concluir, vamos ver 2 pequenos exemplos aqui. Nem tão pequeno assim. Há poucos meses, a mídia internacional comentou um experimento utilizando um superacelerador de partículas, o LHC, em português, Grande Colisor de Hadrons, que pretende promover uma colisão entre prótons para testar um modelo que interpreta as partículas elementares e suas interações. Basicamente, um acelerador de partículas utiliza campos elétricos e magnéticos para acelerar e provocar colisões entre partículas. Entre outras teorias, o eletromagnetismo contribui para a descrição dos efeitos desses campos magnéticos sobre partículas, de acordo com suas propriedades. A figura representa partes das trajetórias assumidas por 3 tipos de partículas, x, y e z, lançadas verticalmente com a mesma velocidade v, em uma região onde existe um campo magnético B constante. A direção desse campo é perpendicular ao plano da página. No sentido para dentro, como informa a representação com o xizinho. Então o campo está entrando para dentro da minha página, para dentro da minha tela. Bom, a partir da figura que a gente tem, a gente pode observar para onde vai estar a força magnética para cada uma das cargas. A gente lembra que eu posso usar a regra do tapa ou a regra da mão direita, como preferir. Eu vou usar a regra do tapa. Meus dedos vão indicar a direção das linhas de campo e meu polegar indica o sentido da minha velocidade. Meu tapa me dá a direção da força quando a carga é positiva ou o sentido contrário quando a carga for negativa. Então vamos lá. Minhas linhas de campo estão apontadas para dentro. Minha velocidade está para cima. Minha mão vai ficar espalmada desta forma, ou seja, meu tapa vai estar para a esquerda. Minha força está para a esquerda quando as cargas são positivas, minha força está para a direita quando as cargas são negativas. Então, as cargas que desviaram para a esquerda, elas são cargas positivas. As cargas que desviaram para a direita são cargas negativas. Então a gente pode concluir com isso que x e y são cargas positivas, são cargas maiores do que zero. Já a carga z é uma carga negativa. Com isso eu já posso eliminar algumas respostas. Ele me diz que a partícula z não sofre efeito do campo magnético. Se ela sofreu um desvio, é porque ela sofreu a ação de uma força magnética. Então, a letra A está errada. A letra B.
todas as partículas têm o mesmo sinal de carga elétrica. A gente viu que X e Y são positivas, Z é negativo, então elas não têm todas o mesmo sinal. Vamos pular para a letra D. A força magnética sobre as partículas é anulada pelo desvio dessas. É justo a força que provoca o desvio delas, então ela não está anulando esses desvios. A letra C. Se todas as partículas tiverem a mesma massa, as partículas X têm a maior carga. A gente pode usar a equação que a gente usou para descrever o raio. Raio é igual a massa vezes velocidade sobre carga vezes campo. Se elas tiverem mesma massa, elas foram lançadas com a mesma velocidade e elas estão inseridas no mesmo campo magnético. Ou seja, vai ter maior raio aquela que tiver menor carga. Então, a que tem maior raio é a X. Então, ela deve ter a menor carga e não a maior carga, como diz a letra B. Então, só sobra a letra E. Se as cargas das partículas Y e Z têm o mesmo módulo, a massa de Y será maior que a massa de Z. Agora eu estou dizendo, elas têm mesma velocidade, têm mesmo campo e agora elas têm mesma carga. Quem tiver maior massa tem maior raio. A Y tem raio maior do que a Z. Então, comparando as duas, a massa de Y é maior e o raio dela é maior. Letra E, a letra correta dessa questão. Vamos para o último exercício, então, para a gente concluir. Em uma região de alto vácuo, em que existe um campo magnético de 4 vezes 10 na menos 4 Tesla, são lançados um próton e um elétron com a mesma velocidade, perpendicularmente às linhas de campo magnético. A razão entre os raios do próton e do elétron é aproximadamente. Então eu quero fazer a razão entre um raio e outro, quero fazer a divisão entre um raio e outro. Como é que eu calculo o raio? Raio é dado por mv sobre QB. Como eu quero calcular a razão entre os dois, fiz mv sobre QB do próton sobre mv sobre QB do elétron. Como as velocidades são iguais, os campos são iguais e a carga do elétron e do próton é igual, que é igual à carga elementar, 1,6 vezes 10 na menos 19, e aqui eu uso sempre em módulo, não uso sinal, só vai me sobrar a razão entre as massas. A massa do próton é de 1,67 vezes 10 na menos 27 kg. Já a massa do elétron, 9,11 vezes 10 na menos 31 kg. Fazendo a razão entre os dois, isso vai me dar aproximadamente 1,83 vezes 10 na 3, sem unidade, porque eu estou dividindo duas grandezas de mesma unidade. Então, a minha resposta é um número sem dimensão. Letra D. Gostaram da nossa aula? Se gostou, deixa um like, se inscreve no canal e acompanhe as nossas próximas aulas. Até mais!